Meu marido disse aos amigos que eu dei o golpe da barriga nele e eu o fiz admitir que ele implorou por um bebê. Casei com o Alex há 4 anos e estávamos tentando ter um bebê há 2 anos. Foi inteiramente ideia dele. Ele vem de uma família grande e sempre falou sobre querer ter filhos jovem para poder ser um pai ativo. Na verdade, eu queria esperar mais alguns anos para estabelecer minha carreira, mas ele me convenceu, dizendo que seria o pai mais participativo de todos. Fizemos tudo corretamente. Paramos o anticoncepcional juntos no consultório médico. Começamos a tomar vitaminas pré-natais. Ele baixou aplicativos de rastreamento, de ovulação em nossos 2 celulares e comprou testes de fertilidade no atacado. Ele estava obcecado em ter um bebê, fez planilhas sobre o momento ideal, leu todos os livros sobre paternidade que conseguiu encontrar, e já tinha escolhido nomes e começado a decorar o quarto de hóspedes como um berçário. Quando finalmente engravidamos após 2 anos tentando, Alex chorou mais do que eu. Ligou para toda a família imediatamente, postou sobre isso em todos os lugares, dizendo que seria pai e mal podia esperar. E fez uma festa de revelação de gênero maior do que o casamento da maioria das pessoas. Então, algo mudou por volta do 6º mês. O amigo dele, Rick, se divorciou e começou a frequentar mais nossa casa. Rick vinha e falava sobre como sua ex-esposa mudou depois de ter filhos, como ela ficou entediada e só se importava com o bebê, como o casamento era uma armadilha e filhos eram um suicídio financeiro. Alex começou a concordar com ele, parou de ir às consultas médicas e parou de trabalhar no quarto do bebê. Quando eu estava grávida de 8 meses, precisei que o Alex me levasse para uma aula de pré-natal porque meu carro estava na oficina, e ele disse que não podia porque ia para a noite de pôquer do Rick. Peguei um Uber e fiquei sentada lá sozinha enquanto todas as outras mulheres estavam com seus parceiros. Depois que o bebê nasceu, Alex foi útil por exatamente uma semana. E então ele começou a sair toda sexta-feira com Rick e seus amigos divorciados. Eu estava me recuperando de uma cesariana, sangrando, mal dormindo, e ele estava jogando sinuca até as 2 da manhã. 3 meses pós-parto, o primo dele nos convidou para sua festa de aniversário e foi a primeira vez que saí, desde o parto. Eu estava animada para ver todo mundo e usar roupas de verdade, e a mãe do Alex se ofereceu para cuidar do bebê. Na festa, fui procurar o Alex para avisar que o jantar estava pronto, e ele estava no deck dos fundos com Rick e 5 outros caras e não me viram parada na porta. Foi quando o ouvi contando a eles como eu tinha dado o golpe da barriga nele. Disse que eu tinha parado de tomar anticoncepcional escondida e engravidado de propósito, que ele queria esperar, mas eu forcei a situação. Rick estava adorando, dizendo que todas as mulheres fazem isso, que elas prendem os homens com filhos, quando sentem que eles estão se afastando. Alex realmente disse que nunca quis ter filhos tão jovem, mas eu não dei escolha a ele. Fiquei paralisada. Esse homem me implorou por um bebê e agora estava reescrevendo a história. Voltei para dentro e encontrei o irmão do Alex, Matt, e perguntei se ele lembrava quando o Alex falou pela primeira vez sobre querer ter filhos. Matt riu e disse que o Alex falava sobre isso desde que o pai deles morreu, há 5 anos, e que o Alex queria ser um pai jovem, como o pai deles foi, e até me mostrou mensagens antigas onde o Alex perguntava ao Matt sobre a melhor época para ter filhos. Depois encontrei a mãe do Alex, perguntei a ela sobre quando estávamos tentando engravidar. Ela pegou o celular e me mostrou mensagens do Alex pedindo dicas de fertilidade, perguntando quais suplementos o pai dele tomava e implorando para ela rezar para conseguirmos engravidar. Ela ainda tinha o vídeo do Alex soluçando, quando contamos a ela sobre a gravidez. Coletei todas essas informações de vários membros da família. No fim de semana seguinte foi o churrasco da empresa do Alex, e os parceiros foram convidados e ele estava estressado para causar uma boa impressão por causa de sua promoção. Perfeito. Eu me arrumei bem, levei o bebê no canguru, que o Alex escolheu. O chefe dele adorou ver o bebê e perguntou ao Alex sobre a paternidade, antes que o Alex pudesse responder. Eu entrei na conversa e comecei a falar empolgada sobre como o Alex tinha me implorado por um bebê, como ele rastreou meu ciclo por 2 anos e como ele chorou quando finalmente engravidamos. A esposa do chefe perguntou se foi planejado, e eu disse que o Alex, na verdade, me convenceu a começar a tentar antes do que eu queria porque estava desesperado para ser pai. O rosto do Alex ficou vermelho, mas ele não podia me contradizer na frente do chefe. Então a esposa de um colega de trabalho mencionou que tinha ouvido dizer que foi inesperado. Eu pareci confusa e disse que não. Alex estava se preparando para a paternidade há anos. Até tinha um painel no Pinterest com ideias para o quarto do bebê, o que era verdade. Abri no meu celular e mostrei a todos, com data de 3 anos atrás, cheio de berços, roupas de bebê e livros de piadas de pai. As colegas de trabalho dele acharam adorável. O chefe dele disse que era bom ver um homem de família tão dedicado e Alex foi ficando cada vez mais quieto. Na sexta-feira seguinte, Alex foi para a noite de pôquer, como de costume. Mas dessa vez eu estava preparada. Dirigi até a casa do Rick, onde eles jogam pôquer, e entrei com o bebê. O porão do Rick cheirava a cerveja e cigarros. O canguru parecia pesado em meus braços enquanto eu empurrava a porta com o ombro. 6 caras estavam sentados ao redor da mesa de pôquer coberta de fichas e cartas. Suas cabeças se levantaram com o som da porta. Alex estava no meio de uma risada de algo que Rick tinha dito, mas seu rosto ficou completamente branco quando me viu. Seus olhos ficaram enormes e sua boca caiu. A mão de Rick estremeceu e suas cartas se espalharam pela mesa, caindo viradas para cima na pilha de fichas. Os outros caras congelaram. Ninguém se moveu ou disse nada pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 3 segundos. A bebê fez um pequeno som no canguru, e isso quebrou o silêncio. Caminhei mais para dentro da sala e sorri como se estivesse em um piquenique da igreja. Mudei o canguru para o outro braço e olhei para todos eles. O ar parecia denso e estranho. Alex ainda não tinha se movido ou fechado a boca. Rick se recuperou primeiro e começou a recolher suas cartas da mesa. Seu rosto estava vermelho e ele não olhava para mim. Continuei sorrindo e caminhei até a mesa. A bebê começou a fazer barulhos de irritação, então balancei um pouco o canguru. Fiz minha voz ficar toda doce e apologética. Eu disse a eles que sentia muito interromper o jogo, mas a bebê estava manhosa e queria ver o papai, já que ele tinha estado fora tanto ultimamente. Eu disse isso como se fosse a coisa mais normal do mundo aparecer na noite de pôquer com uma bebê de 3 meses. Os caras pareciam todos desconfortáveis. Um deles, um cara alto com barba que eu tinha conhecido uma vez em um churrasco, levantou-se e me ofereceu sua cadeira. Ele disse que estava tudo bem e que eu deveria me sentar. Os outros caras assentiram, mas todos pareciam que queriam estar em qualquer outro lugar. Alex ainda não tinha dito uma palavra. Seu rosto tinha passado de branco para vermelho, e ele estava encarando as cartas em sua mão, como se fossem as coisas mais interessantes que ele já tinha visto. Agradeci ao cara alto e fui para a cadeira vazia. Rick tentou ir fazer uma piada. Ele disse algo sobre eu ter o Alex em uma coleira curta agora que havia um bebê. Sua voz estava muito alta e falsa. Observei o rosto de Alex cuidadosamente para ver o que ele faria. Ele forçou uma
risada que soou dolorosa e errada. Ele ainda não olhava pra mim ou pra qualquer outra pessoa. Seus olhos ficaram grudados em suas cartas e sua mandíbula estava trancada. A bebê estava ficando mais irritada. Então me acomodei na cadeira e ajustei o canguru no meu colo. Comecei a amamentá-la ali mesmo na mesa de pôquer. Metade dos caras de repente ficou muito interessada em suas cartas. Todos olharam para baixo e se mexeram em seus assentos. A sala ficou ainda mais desconfortável. Consegui fazer a bebê pegar o peito e então olhei para todos eles com aquele mesmo sorriso doce. Mencionei como eu estava grata por Alex querer este bebê tão desesperadamente. Eu disse isso com uma voz feliz e efusiva, como se estivesse me gabando dele. A mão de Alex apertou sua carta com tanta força que ela dobrou. Rick pigarreou e mexeu em algumas fichas. Um dos outros caras, aquele que Alex tinha apresentado como Tristan em alguma festa meses atrás, fez um comentário. Ele disse: "Todas as mulheres dizem que a gravidez foi planejada depois do fato." Sua voz tinha um tom de sabedoria, como se ele estivesse compartilhando alguma verdade universal sobre as mulheres serem mentirosas. Os outros caras assentiram um pouco. Tirei meu telefone do bolso com minha mão livre. Perguntei a Tristan se ele gostaria de ver os aplicativos de rastreamento que Alex baixou em nossos telefones. Minha voz continuou doce e amigável. Desbloqueei meu telefone e comecei a abrir os aplicativos. Tristan parecia confuso e desconfortável. Rick tentou dispensar e disse que ninguém precisava ver aquelas coisas, mas eu já estava mostrando minha tela para os caras mais próximos. O clima em toda a sala mudou. Comecei a mostrar a eles as capturas de tela que eu tinha salvo. Todas tinham data de 2 anos atrás. A caligrafia de Alex estava por toda parte, anotando os dias do meu ciclo e quando deveríamos tentar, suas notas sobre os melhores momentos e posições para engravidar, seus lembretes para si mesmo sobre minhas janelas férteis. Os caras se inclinaram para olhar, mesmo parecendo envergonhados. Rick tentou mudar de assunto e perguntou quem daria as cartas a seguir, mas eu continuei. Mencionei como Alex leu cada livro de paternidade que conseguiu encontrar, como ele fez planilhas sobre o melhor momento para engravidar. Ofereci-me para abrir os documentos Google que ele criou e que ainda eram compartilhados comigo. Um dos caras realmente se inclinou para olhar meu telefone. Seus olhos se arregalaram quando viu as datas. Alex finalmente falou. Sua voz saiu áspera e zangada. Ele disse que deveríamos conversar sobre isso em casa. Ele ainda não olhava para mim. Virei-me para ele e minha voz continuou doce como açúcar. Lembrei-lhe que ele não teve problemas em falar sobre nossa vida privada, ali na semana passada quando eu não estava por perto. Eu disse alto o suficiente para todos ouvirem. A temperatura na sala caiu. Dava para sentir. Os caras olharam uns para os outros e depois para o Alex. O rosto de Rick ficou mais vermelho. Ele tentou defender o Alex e disse: "Caras apenas desabafam às vezes, e isso não significa nada." Sua voz era defensiva e alta. Olhei direto para o Rick e perguntei diretamente. Perguntei se o Alex disse a eles que eu o prendi com essa gravidez. Minha voz não era mais doce. Era calma e direta. O silêncio que se seguiu foi muito pesado. Ninguém respirava. Rick olhou para Alex. Alex olhou para suas cartas. Nenhum dos outros caras encontrou meus olhos. Aquele silêncio me disse tudo o que eu precisava saber. A bebê terminou de mamar e eu ajustei minha camisa. Comecei a explicar com uma voz calma como eu realmente queria esperar mais alguns anos para ter filhos. Como eu queria construir minha carreira primeiro. Mas Alex me convenceu a começar a tentar porque ele queria ser um pai jovem como o pai dele foi. Puxei as mensagens de texto entre Alex e Matt no meu telefone. Mostrei-as para o cara sentado ao meu lado. As mensagens eram de 3 anos atrás, com Alex perguntando a Matt sobre a melhor hora para ter filhos. Alex falando sobre o quanto ele queria ser pai. O cara as leu e seu rosto mudou. Ele olhou para Alex de forma diferente. Um dos caras sentados mais perto de Rick pigarreou. Seu nome era alguém que eu não lembrava de nenhuma das vezes que Alex mencionou a noite de pôquer. Ele parecia desconfortável, mas falou mesmo assim. Perguntou por que eu estava fazendo isso ali e agora, em vez de em casa. A pergunta ficou no ar entre todos nós. Olhei diretamente para ele e mantive minha voz firme, embora minhas mãos estivessem tremendo contra o canguru da bebê. Eu disse a eles que ouvi Alex mentindo sobre mim na festa de seu primo na semana passada. Disse que o ouvi dizer a esses mesmos caras que eu o prendi com essa gravidez, que parei o anticoncepcional sem contar a ele, que ele nunca quis filhos tão jovem, mas eu não lhe dei escolha. O cara que fez a pergunta desviou o olhar. O rosto de Rick ficou ainda mais vermelho. Eu disse a eles que estava cansada de deixar Alex ou reescrever nossa história para se fazer de vítima. Minha voz permaneceu calma, mas meu pulso estava acelerado tão forte que eu podia senti-lo na minha garganta. Peguei meu telefone de volta e abri a pasta de vídeos. A mãe de Alex tinha me enviado o vídeo meses atrás, e eu o tinha salvado especificamente para este momento. Encontrei o arquivo e aumentei o volume. Então, apertei o play ali mesmo na mesa de pôquer. O vídeo mostrava Alex e eu sentados no sofá da mãe dele, contando que estávamos grávidos. A data no canto mostrava que era de 2 anos e 3 meses atrás. O rosto de Alex encheu a tela enquanto a notícia era assimilada. Então ele começou a chorar. Não apenas lacrimejar, mas realmente soluçar com as mãos no rosto. Ele continuava dizendo que não podia acreditar que estava finalmente acontecendo. Que ele seria pai. Que aquilo era tudo o que ele sempre quis. A mãe dele também estava chorando no vídeo. Dava pra ouvi-la dizendo o quão orgulhoso o pai dele estaria. Alex levantou-se tão rápido que sua cadeira caiu para trás e bateu contra a parede do Rick. As pernas de metal fizeram um estrondo alto que ecoou pela sala. Todos pularam com o som. O rosto de Alex estava completamente vermelho agora, e suas mãos tremiam. Ele apontou para mim e sua voz saiu alta e zangada. Ele disse que eu estava sendo louca, que eu estava envergonhando-o, que eu precisava sair agora e levar a bebê para casa. Sua voz ficava mais alta a cada palavra. Continuei sentada e olhei para ele calmamente. Apontei que ele não ficou envergonhado na semana passada quando estava dizendo a esses mesmos homens que eu o forcei. A paternidade quando estava mentindo sobre mim para parecer melhor. A bebê começou a chorar. Ela podia sentir a tensão na sala e isso a assustou. Seu rostinho se franziu e ela berrou. Levantei-me e comecei a soltá-la do canguru para confortá-la. Balancei-a suavemente enquanto continuava falando. Eu disse ao grupo que tudo o que eu tinha mostrado a eles estava datado e documentado. Cada captura de tela, cada mensagem de texto, cada download de aplicativo, cada consulta médica. Alex passou 2 anos se preparando obsessivamente para este bebê, porque ele queria isso mais do que qualquer coisa. Olhei diretamente para Rick enquanto a bebê chorava contra meu ombro. Eu disse a ele que qualquer história que ele estivesse vendendo sobre mulheres prendendo homens não se aplicava aqui, que seu divórcio não tinha nada a ver com meu casamento, que Alex me implorou por este bebê e agora estava com muito medo de admitir.
Rick abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Coloquei a bebê de volta no canguru, enquanto ela continuava chorando. Ela estava entrando em um colapso total agora. Peguei a bolsa de fraldas de onde eu a tinha deixado perto da porta. Enquanto caminhava em direção à saída, virei-me mais uma vez. Mencionei que o painel do Pinterest do Alex com ideias para o berçário ainda era público se alguém quisesse verificar o que eu estava dizendo. Dei-lhes o nome da conta. Disse a eles que datava de 3 anos atrás com centenas de pins salvos, berços, trocadores, cores de tinta e livros de bebê. Tudo salvo por Alex. Tudo datado. Então eu saí, enquanto Alex ainda estava parado lá com a boca aberta e nada saindo. Eu podia ouvir o silêncio atrás de mim, enquanto saía pela porta da frente. Ninguém disse uma palavra. Dirigi para casa com as mãos segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. A bebê chorou no banco de trás pelos primeiros 10 minutos. Eu continuava verificando o espelho retrovisor para ter certeza de que ela estava bem. Meu coração batia tão forte que pensei que poderia arrebentar meu peito. Eu não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Não tinha ideia se Alex voltaria para casa. Ficaria no Rick ou dirigiria para outro lugar qualquer. Mas eu não sentia muito pelo que tinha acabado de fazer. A verdade precisava ser dita na frente das pessoas. Para quem Alex estava mentindo. Eles precisavam ver a prova com seus próprios olhos. Quando cheguei em casa, levei a bebê para dentro e a alimentei. Ela se acalmou quando estávamos no quarto dela com as luzes fracas. O quarto que Alex começou a decorar há 3 anos. Balancei-a até que ela adormeceu em meus braços. Então a coloquei no berço e fiquei lá observando-a respirar. Verifiquei meu telefone. Nenhuma ligação de Alex, nenhuma mensagem, nada. Tentei ligar para ele 2 vezes, mas ambas as vezes foi direto para a caixa postal. Mandei 3 mensagens perguntando onde ele estava e se estava bem. Ele não respondeu a nenhuma delas. Alimentei a bebê novamente à meia-noite quando ela acordou chorando. Troquei a fralda, balancei-a para dormir de novo. Coloquei-a no berço. Verifiquei meu telefone novamente. Ainda nada de Alex. Fiz toda a rotina novamente às 3 da manhã e novamente às 6 exatamente como vinha fazendo. Sozinha há meses de qualquer maneira. Mas dessa vez, a solidão parecia diferente. Antes parecia que Alex estava escolhendo ser ausente. Agora, parecia que talvez ele não voltasse mais. O sol nasceu e eu fiz café. Alimentei a bebê novamente. Troquei-a novamente. Brinquei com ela no chão enquanto ela agarrava seus brinquedos. Meu telefone finalmente tocou. Por volta das 9h30. Peguei-o rápido, mas não era Alex. Era Matt, irmão de Alex. Atendi e a voz de Matt veio imediatamente. Ele disse que ouviu o que aconteceu. Disse que estava orgulhoso de mim por me defender. Por não deixar Alex se safar mentindo. Matt me disse que Alex ligou para ele por volta das 2 da manhã, bêbado, balbuciando sobre como eu o humilhei na frente de seus amigos, como eu o fiz parecer estúpido, como todos na noite de pôquer provavelmente estavam falando sobre ele. Matt disse que deixou Alex reclamar por um tempo e depois disse a verdade a ele, que Alex humilhou a si mesmo mentindo em primeiro lugar, que reescrever a história para evitar parecer fraco era patético, que o pai deles teria ficado envergonhado. Perguntei a Matt se Alex disse onde estava. Matt disse que Alex estava em um hotel perto da estrada. Que ele estava bêbado demais para dirigir para casa na noite passada, então pegou um quarto. Matt me disse outra coisa também. Disse que Rick tinha sido uma péssima influência desde o início, que toda a família notou Alex mudando depois que o bebê nasceu. Depois que Rick começou a aparecer mais, Matt disse que a mãe deles estava preocupada. Seus primos estavam preocupados. Todos podiam ver Alex se afastando de sua própria família. Matt se ofereceu para vir falar com Alex se eu achasse que ajudaria. Eu disse a ele que não tinha certeza do que ajudaria a essa altura. Que Alex precisava descobrir quem ele queria ser. Um marido e pai ou um dos amigos divorciados e amargurados do Rick. Disse que tentaria falar com ele de qualquer maneira. Desligamos e fiquei sentada ali com a bebê no meu colo. Ela sorriu para mim e agarrou meu dedo. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Nenhuma ideia de que o pai estava em um hotel em vez de em casa conosco. Alex finalmente chegou em casa por volta do meio-dia. Ouvi o carro dele entrar na garagem. Ouvi o motor desligar. Ouvi-o sentar lá por alguns minutos antes de sair. A porta da frente se abriu e ele entrou parecendo exausto e zangado. Seus olhos estavam vermelhos, suas roupas amassadas. Ele cheirava a cerveja e cigarros. Ele olhou para mim sentada no sofá com a bebê e imediatamente começou a gritar. Ele disse que eu o fiz parecer um idiota na frente de seus amigos, que eu não tinha o direito de aparecer na noite de pôquer daquele jeito, que o que acontece entre nós deveria ficar entre nós, que eu o envergonhei de propósito porque queria controlá-lo. Sua voz ficou cada vez mais alta até que a bebê começou a chorar novamente. Deixei ele terminar. Deixei ele colocar tudo para fora, enquanto eu balançava a bebê e esperava. Quando ele finalmente parou de gritar e ficou lá respirando com dificuldade, olhei para ele calmamente. Eu disse a ele que ele tinha se feito parecer um idiota, mentindo sobre nossa jornada de fertilidade para parecer uma vítima. Minha voz permaneceu firme, embora minhas mãos estivessem tremendo. Ele tentou argumentar que estava apenas desabafando e que eu levei muito a sério. Disse: caras reclamam de suas esposas o tempo todo e isso não significa nada. Que era apenas conversa de vestiário e eu estava exagerando. Encarei-o enquanto ele dava desculpas. Perguntei diretamente se ele realmente acreditava em suas próprias mentiras agora ou se sabia que estava reescrevendo a história. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. O silêncio se estendeu entre nós, enquanto a bebê dormia no quarto ao lado. Eu podia ouvir o som da respiração dela pelo monitor na mesa de centro. Alex olhou para o chão, depois para o teto e depois para as mãos. Para qualquer lugar, menos para mim. O silêncio parecia pesado e denso. Finalmente, ele sentou-se pesadamente no sofá e colocou a cabeça nas mãos. Ele admitiu que Rick e os caras o faziam se sentir estúpido por estar tão animado com o bebê. Disse que eles continuavam fazendo piadas sobre como ele era pau-mandado e como o casamento era uma armadilha. Ele começou a concordar com a história deles para se enturmar, para ser um dos caras em vez do homem de família desesperado. Ele disse que a coisa saiu do controle e ele não sabia como voltar atrás depois de ter começado a mentir, que toda vez que tentava se corrigir, que entrava com outro comentário sobre mulheres e golpes da barriga. Sentei-me na cadeira em frente a ele e esperei até que ele olhasse para mim. Disse a ele que entendia a pressão dos amigos, mas mentir sobre mim para evitar parecer fraco não era algo que eu pudesse perdoar facilmente. Que ele tinha me jogado aos leões para proteger seu ego. Ele precisava consertar isso com seus amigos e família. Ou nós tínhamos acabado. As palavras saíram calmas, mas finais. O rosto de Alex ficou pálido e ele perguntou o que eu queria que ele fizesse. Eu disse que ele precisava contar a verdade a Rick e ao grupo de pôquer. Admitir que mentiu. Parar de passar toda sexta-feira à noite com pessoas que o faziam ter vergonha de sua própria família. Ele parecia infeliz.
mas assentiu lentamente. Disse que faria isso. Eu não sabia se acreditava nele, mas estava cansada demais para continuar brigando. Nos dias seguintes, Alex ficou quieto e distante. Ele pegava o telefone e começava a digitar uma mensagem. Depois apagava e largava o telefone. Eu o vi fazer isso pelo menos uma dúzia de vezes. Ele estava claramente lutando com a ideia de admitir que mentiu para seus amigos. Parte de mim sentia pena dele, mas uma parte maior de mim ainda estava com raiva. Ele tinha feito essa bagunça e agora tinha que limpá-la. Foquei na bebê e em mim mesma em vez de me preocupar com os sentimentos de Alex. Scarlett veio ajudar com os cuidados da criança para que eu pudesse realmente tomar banho e comer uma refeição de verdade sentada. Ela trouxe comida do meu lugar tailandês favorito e segurou a bebê enquanto eu comia, sem ninguém chorando ou precisando de mim. Ela me disse que metade da família já sabia o que aconteceu na noite de pôquer. Matt aparentemente tinha contado para sua esposa, que contou para o primo de Alex, que contou para todos os outros. O bate-papo em grupo da família estava fervilhando com mensagens sobre isso. Scarlett me mostrou algumas das mensagens. As tias de Alex estavam desapontadas. Seus primos estavam do meu lado. Até o tio dele, que nunca se envolvia em drama familiar, tinha enviado uma mensagem dizendo que Alex precisava crescer. Senti-me aliviada por as pessoas saberem a verdade, mas também estranha por nossos problemas privados estarem sendo discutidos por todos. A mãe de Alex ligou mais tarde naquele dia para saber como eu estava. Sua voz estava tensa e chateada. Ela disse que estava decepcionada com a forma como Alex vinha agindo desde que Rick voltou para sua vida, que ela o tinha criado melhor do que isso. Ela se ofereceu para falar com Alex sobre seu pai e como ele estava animado em se tornar pai, como seu pai nunca reclamou de ter filhos, mesmo quando as coisas eram difíceis. Agradeci, mas disse que Alex precisava resolver isso sozinho, que ter sua mãe consertando seus problemas não resolveria nada de verdade. Ela concordou, mas disse que estava lá se eu precisasse de alguma coisa. A ligação me fez sentir menos sozinha, mas também triste por a própria mãe de Alex estar envergonhada dele. Uma semana após o confronto na noite de pôquer, Alex me disse que estava indo para a casa de Rick para conversar com todos e esclarecer as coisas. Ele parecia nervoso e continuava verificando o telefone, como se esperasse que alguém lhe desse uma desculpa para não ir. Não me ofereci para ir com ele, porque isso era algo que ele precisava fazer sozinho. Ele saiu por volta das 7 e eu sentei no sofá com a bebê, imaginando o que estava acontecendo, se ele realmente diria a verdade ou daria mais desculpas, se Rick convenceria de que eu era o problema novamente. As horas se arrastaram enquanto eu alimentava a bebê e a balançava para dormir. A colocava no berço e depois ficava sentada olhando para o meu telefone. Alex voltou 3 horas depois, parecendo esgotado. Seu rosto estava vermelho como se tivesse chorado ou gritado ou ambos. Ele sentou ao meu lado e me disse que tinha admitido ao grupo que mentiu sobre ter sido preso, que ele implorou por um bebê e rastreou meu ciclo, e fez tudo o que eu tinha mostrado na noite de pôquer. Rick aparentemente ficou na defensiva e disse que Alex estava sendo controlado por mim, que eu tinha feito uma lavagem cerebral nele para pensar que queria filhos. 2 dos outros caras disseram a Rick para calar a boca. Disseram que tinham visto as provas, e Alex estava claramente mentindo antes. Um deles até disse que respeitava Alex mais por admitir a verdade do que por manter a mentira. Rick ficou bravo e disse a Alex que ele era patético por deixar sua esposa fazê-lo rastejar. Alex disse que disse a Rick que ninguém o estava obrigando a fazer nada, que ele estava envergonhado por deixar a amargura de Rick sobre seu próprio divórcio envenenar a forma como ele falava, sobre seu casamento, que ele não queria ficar zangado e sozinho como Rick estava. Rick disse para ele sair e nunca mais voltar. Os outros caras ficaram quietos, mas alguns deles enviaram mensagens para Alex mais tarde, dizendo que entendiam e respeitavam o que ele fez. Alex me mostrou as mensagens. Eu as li e senti algo se soltar no meu peito. Não perdão exatamente, mas talvez o começo dele. Perguntei se ele planejava continuar indo à noite de pôquer. Alex olhou para as mãos por um longo tempo antes de responder. Ele disse que não tinha certeza porque tinha percebido o quão tóxica a coisa toda tinha se tornado. Os caras passavam todas as sextas-feiras reclamando de suas vidas e culpando todos, menos a si mesmos. Rick, especialmente, tinha essa maneira de fazer o casamento soar como uma sentença de prisão e os filhos como um fardo que ninguém deveria querer. Alex disse que não queria ser como Rick, zangado e sozinho aos 45 anos, sem ninguém que realmente se importasse com ele. Ele disse que a ex-esposa de Rick o deixou porque ele se recusou a fazer terapia ou trabalhar em seus problemas. E agora, Rick agia como se ela fosse a vilã. Alex podia ver o padrão agora, e isso o assustava. As próximas semanas foram tensas, mas ligeiramente melhores. Alex começou a ajudar com a bebê à noite sem que eu tivesse que pedir. Ele levantava para a mamada das 2h da manhã e trocava fraldas sem reclamar. Ele parou de sair todas as sextas-feiras e, em vez disso, ficava em casa para me ver lutar com a rotina de sono da bebê. Às vezes ele assumia quando eu parecia pronta para chorar de exaustão, mas ainda havia essa distância entre nós que não existia antes. Estávamos funcionando como colegas de quarto que compartilhavam um bebê em vez de parceiros, que escolheram um ao outro. Eu o pegava olhando para o telefone com uma expressão culpada, e eu sabia que ele estava lendo mensagens de Rick tentando atraí-lo de volta. Ele nunca foi, no entanto. Isso contava para alguma coisa. 3 semanas após o confronto na noite de pôquer, Alex chegou em casa do trabalho parecendo nervoso e animado ao mesmo tempo. A promoção da empresa dele tinha saído. Ele estava esperando meses pelo anúncio, e, finalmente, sua chefe o chamou em seu escritório para dar a notícia. A promoção veio com um aumento significativo e um novo escritório no andar executivo. Alex deveria estar emocionado, mas parecia desconfortável quando me contou sobre isso. Ele disse que Ivy mencionou durante o anúncio que ficou impressionada com o quão orientado para a família ele era, com base na conversa deles no churrasco. Ela disse a ele que a empresa valorizava funcionários que priorizavam suas famílias e que a dedicação de Alex à paternidade mostrava um caráter forte. Alex agradeceu, mas sabia a verdade. Ele tinha sido um pai terrível por meses e só parecia bom porque eu o forcei a confrontar suas mentiras. A promoção parecia imerecida. Percebi enquanto ouvia Alex falar sobre sua promoção que eu ainda estava magoada e com raiva.
Ele estava se esforçando para mudar e eu podia vê-lo tentando. Mas os meses de abandono não desapareceram simplesmente porque ele começou a ajudar com as mamadas noturnas. As mentiras que ele contou sobre eu ser um golpe não pararam de doer porque ele admitiu a verdade para seus amigos de pôquer. Eu estava exausta e ressentida e não sabia como superar isso sozinha. Naquela noite, depois que a bebê adormeceu, sugeri tentarmos terapia de casal. Alex pareceu surpreso, mas concordou imediatamente. Ele disse que sabia que tinha prejudicado nosso casamento e queria consertá-lo corretamente. Começamos a ir ao aconselhamento 2 vezes por semana. A mãe de Alex se ofereceu para cuidar da bebê para que pudéssemos ir juntos. O escritório do terapeuta tinha cadeiras desconfortáveis e obras de arte sem graça nas paredes. Sentamos um de frente para o outro com o terapeuta entre nós e falamos sobre confiança e ressentimento. Foi difícil, muito difícil. Às vezes eu queria sair porque ouvir Alex explicar seu comportamento me deixava com mais raiva em vez de ajudar. Mas continuamos indo porque a alternativa era desistir. Na terapia, Alex admitiu que se tornar pai o assustou, mais do que ele esperava. Ele havia construído essa ideia de como seria a paternidade com base nas memórias de seu próprio pai. Quando a realidade chegou e a bebê chorava constantemente e eu estava exausta e sangrando, e nada parecia com as fotos felizes de família que ele imaginou, ele entrou em pânico. O cinismo de Rick deu a ele permissão para se distanciar em vez de lidar com sua ansiedade. A terapeuta o ajudou a ver o padrão. Alex tinha o hábito de fugir de emoções difíceis em vez de enfrentá-las. Seu pai morreu há 5 anos e Alex se jogou no desejo de ter um bebê como uma forma de evitar o luto. Quando a paternidade acabou sendo mais difícil do que ele esperava, ele correu para as noites de pôquer do Rick em vez de pedir ajuda. Eu falei sobre me sentir traída não apenas pelas mentiras, mas pelo fato de Alex ter se ausentado. Durante os meses mais difíceis da minha vida, eu precisava dele quando estava me recuperando da cirurgia, aprendendo a amamentar e chorando de exaustão. Em vez disso, ele estava jogando sinuca até as 2 da manhã e reclamando com os amigos. Que eu tinha aprendido. A terapeuta validou que minha raiva era justificada e que reconstruir a confiança leva tempo. Ela disse que Alex não poderia esperar que eu o perdoasse apenas porque ele começou a ajudar em casa. Ele precisava provar, através de ações consistentes ao longo de meses, que estava comprometido com nossa família. Alex começou a ler os livros de paternidade novamente, aqueles que ele havia comprado há 2 anos e abandonado depois que o bebê nasceu. Ele realmente se envolveu com nossa filha, em vez de apenas fazer os movimentos mecânicos de alimentá-la e trocá-la. Ele conversava com ela, fazia caretas engraçadas e parecia genuinamente interessado em seu desenvolvimento. Ele instalou a babá eletrônica que comprou quando ainda estávamos tentando engravidar. Ela estava guardada na caixa, no armário, há 2 anos. Ele a instalou no quarto do bebê e a sincronizou com nossos 2 telefones, para que ambos pudéssemos ouvir quando ela acordasse à noite. Uma noite acordei com o alarme do Alex e percebi que ele já estava fora da cama. Encontrei-o no quarto do bebê com a neném nos braços dando uma madeira. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Ele chorava silenciosamente enquanto ela bebia e olhava para ele com seus grandes olhos. Fiquei na porta observando até que ele me notou. Ele me disse que sentia muito por ter desperdiçado os primeiros 3 meses da vida da nossa filha. Disse que foi orgulhoso demais para admitir que estava com medo e agora não conseguia recuperar aquele tempo. Ela nunca seria tão pequena novamente. E ele perdeu isso, porque estava ocupado demais protegendo seu ego. Caminhei até lá e sentei ao lado dele no chão. Ficamos lá juntos enquanto ele chorava e o bebê terminava em mamadeira e voltava a dormir em seus braços. Na manhã seguinte, Alex e eu nos sentamos à mesa da cozinha, enquanto a bebê dormia em sua cadeirinha de balanço entre nós. Perguntei a ele sobre seus outros amigos e ele olhou para o café. Ele admitiu que Rick estava tomando todo o seu tempo e que ele vinha evitando as pessoas que realmente apoiavam nosso casamento. Seu colega de quarto da faculdade havia enviado mensagens 3 vezes pedindo para se encontrarem, e Alex continuava dando desculpas. Seu amigo do trabalho, que tinha 2 filhos, continuava convidando para jantares em família, e Alex sempre dizia que estávamos muito ocupados. Perguntei por que ele estava afastando as pessoas que o ajudariam, e ele disse que Rick fazia com que ele sentisse que esses amigos eram chatos ou dominados por serem homens de família. Rick os xingava e zombava deles por ficarem em casa nos fins de semana. Disse que era mais fácil concordar com Rick do que defender seu casamento quando ele já se sentia sobrecarregado. Eu disse a ele que ele precisava entrar em contato com esses amigos e reconstruir essas conexões. Ele pegou o telefone ali mesmo e enviou uma mensagem para o colega de faculdade perguntando se poderiam almoçar na próxima semana. Depois, enviou uma mensagem para o colega de trabalho sobre reunir as famílias. Observei-o digitar e enviar as mensagens e algo no meu peito se soltou um pouco. 3 dias depois, Matt ligou e nos convidou para jantar no sábado. Ele disse que sua esposa faria lasanha e suas filhas estavam animadas para conhecer a nova prima. Alex realmente sorriu quando me contou sobre o convite e disse que queria ir. O sábado chegou e fomos para a casa de Matt com a bebê na cadeirinha do carro. As filhas de Matt tinham 7 e 9 anos e correram para a porta quando chegamos. Elas queriam segurar o bebê imediatamente, e a esposa de Matt mostrou a elas como apoiar a cabeça corretamente. Alex sentou-se no chão com as sobrinhas e a bebê, e eu o observei relaxar de uma maneira que não via há meses. Ele fazia caretas para a bebê, e as sobrinhas riam. A filha mais velha de Matt perguntou se podia dar a mamadeira para o bebê, e Alex a ajudou a segurá-la no ângulo certo. Ele falou sobre levar nossa filha para reuniões de família quando ela fosse mais velha, e como ela teria primos para brincar. Seu rosto parecia mais leve do que desde antes do nascimento do bebê. Matt captou meu olhar do outro lado da sala e sorriu. Depois do jantar, Matt puxou Alex para fora para olhar algo na garagem e sua esposa sentou-se comigo no sofá. Ela me disse que estava feliz por termos ido e que Matt estava preocupado com Alex. Ela disse que toda a família havia notado a mudança nele desde que Rick reapareceu. Na semana seguinte, o telefone de Alex não parava de vibrar com mensagens de Rick. Eu as via aparecendo no telefone quando estava no balcão. Rick perguntando onde ele estava. Rick dizendo que a noite de pôquer não era a mesma sem ele. Rick perguntando se estava tudo bem. Alex ignorou as primeiras mensagens, mas finalmente pegou o telefone e digitou uma resposta. Ele escreveu que estava se concentrando em sua família e precisava de espaço do grupo. Ele enviou e largou o telefone. 2 minutos depois, vibrou novamente. Depois de novo, depois mais 3 vezes seguidas. Alex pegou o aparelho e seu rosto ficou tenso. Ele me mostrou as mensagens, que dizendo que Alex estava cometendo um grande erro. Rick dizendo que eu o tinha enrolado no meu dedo. Que dizendo que homens de verdade não abandonam seus amigos por suas esposas. Que perguntando se Alex ainda se reconhecia. As mãos de Alex tremiam quando ele colocou o telefone na mesa. Ele disse que Rick não estava aceitando bem e eu disse a ele que isso era problema do Rick. No sábado de manhã, eu estava alimentando a bebê na sala quando alguém bateu
com força na nossa porta da frente. Olhei para Alex e ele deu de ombros. Ele não estava esperando ninguém. A batida veio de novo, mais alto dessa vez. Levantei-me com a bebê nos braços e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico e vi Rick parado na nossa varanda. Meu estômago embrulhou. Abri a porta apenas o suficiente para vê-lo claramente. Ele começou a falar imediatamente, dizendo que precisava ver Alex, dizendo que toda essa situação era ridícula, dizendo que eu claramente tinha entrado na cabeça de Alex e o voltado contra seus amigos. Ajeitei a bebê mais alto no meu quadril e disse a Rick que ele não era bem-vindo ali. Ele tentou forçar a entrada, mas segurei a porta firme. Eu disse que Alex fez suas próprias escolhas e que Rick precisava ir embora. O rosto de Rick ficou vermelho e ele aumentou a voz, dizendo que eu estava controlando Alex e isolando-o. Eu disse a ele mais uma vez que ele precisava sair da nossa propriedade e então fechei a porta na cara dele. Tranquei a fechadura e fiquei ali respirando com dificuldade. A bebê começou a reclamar devido à tensão. Alex desceu as escadas perguntando o que estava acontecendo. E eu disse que Rick tinha acabado de aparecer, tentando convencê-lo de que eu tinha feito uma lavagem cerebral nele. O telefone de Alex começou a vibrar novamente em minutos. Mensagem após mensagem de Rick. Alex as abriu e seu rosto ficou pálido. Ele me mostrou a tela. Rick me xingando, dizendo que Alex era patético por deixar que eu o controlasse. Rick dizendo que a amizade deles não significava nada. Se Alex fosse escolher a esposa em vez dos parceiros. As mensagens continuavam chegando, cada uma mais raivosa que a anterior. Uma me chamava de manipuladora. Outra dizia que eu tinha prendido Alex e agora o mantinha prisioneiro, em seu próprio casamento. Alex rolou por todas elas e então abriu as configurações. Ele bloqueou o número de Rick ali mesmo enquanto eu assistia. Então ele me mostrou a tela de confirmação para provar que Rick não podia mais contatá-lo. Ele disse que deveria ter feito isso semanas atrás. Disse que sentia muito por ter deixado Rick dizer aquelas coisas sobre mim por tanto tempo. Segurei a bebê e balancei a cabeça, tentando processar o fato de que este capítulo estava finalmente se encerrando. Nossa próxima sessão de terapia focou no que nosso casamento precisava daqui pra frente. A terapeuta perguntou a Alex o que ele achava que significava reconstruir a confiança. E ele disse que sabia que pedir desculpas não era suficiente. Ele disse que entendia que eu precisava ver mudanças consistentes ao longo do tempo, não apenas promessas. Ele disse que não poderia esperar que eu o perdoasse apenas porque ele começou a ajudar mais ou porque cortou relações com Rick. A terapeuta assentiu e disse: a confiança se reconstrói através de ações repetidas, não palavras. Ela nos deu um dever de casa sobre comunicação. Deveríamos ter uma conversa de verificação todo domingo à noite, onde falaríamos sobre o que correu bem naquela semana e o que precisava ser trabalhado. Deveríamos expressar nossas necessidades claramente em vez de esperar que a outra pessoa lesse nossas mentes. Alex anotou o dever de casa nas notas do celular. A terapeuta disse que estávamos progredindo, mas o trabalho duro estava apenas começando. Ela disse que o verdadeiro teste seria manter essas mudanças quando a vida ficasse estressante ou quando a novidade de tentar passasse. Na semana seguinte, Alex levantou para a alimentação noturna na terça-feira sem que eu pedisse. Acordei com o alarme dele e percebi que ele já estava fora da cama. Na quarta-feira de manhã, ele levou a bebê para passear às 7 para que eu pudesse dormir mais. No sábado, ele fez isso de novo. Essas pequenas ações começaram a somar de uma maneira que seus pedidos de desculpas nunca haviam feito. Notei que ele não estava esperando eu pedir ajuda. Ele simplesmente fazia. No domingo de manhã, ele me trouxe café na cama e levou a bebê para o andar de baixo para que eu pudesse ter uma hora para mim. Fiquei deitada no silêncio e percebi que a raiva constante que eu carregava estava começando a diminuir. Não tinha ido embora, mas estava menos afiada. Durante nossa conversa de domingo naquela noite, eu disse a ele que a ajuda consistente significava mais do que quaisquer palavras que ele pudesse dizer. Ele disse que continuaria aparecendo e fazendo sua parte porque quase perdeu tudo, e não cometeria esse erro novamente. A bebê completou 6 meses numa quinta-feira e tiramos fotos juntos no quarto que Alex havia decorado anos atrás. Ele fez um álbum de fotos no celular dos primeiros 6 meses dela e me mostrou depois que a colocamos para a soneca. O álbum incluía fotos daqueles primeiros meses em que ele estava distante e desligado. Fotos onde ele segurava a bebê, mas olhava para longe da câmera. Fotos onde eu estava sozinha com ela em consultas médicas. Ele disse que queria guardar aquelas fotos como um lembrete. Ele disse que não queria esquecer o quão perto chegou de arruinar tudo. Disse que olhar para aquelas fotos o fazia sentir enjoo, mas ele precisava lembrar como era a sensação de quase jogar fora sua família. Olhei para o álbum e depois para ele e vi que ele falava sério. Ele não estava tentando apagar o que aconteceu ou fingir que não importava. Ele estava assumindo tudo aquilo. A mãe de Alex passou lá na semana seguinte enquanto Alex estava no trabalho. Ela sentou-se à mesa da minha cozinha bebendo chá enquanto a bebê brincava em seu tapete de atividades. Ela me disse que estava orgulhosa de como eu me defendi. Ela disse que Alex precisava de alguém para responsabilizá-lo por seu comportamento e estava feliz por eu não ter deixado passar. Ela disse que o pai de Alex teria ficado desapontado com a forma como Alex agiu depois que o bebê nasceu. Ela ficou quieta por um minuto e então disse que o pai dele também estaria orgulhoso de como Alex estava tentando consertar as coisas agora. Ela disse que o pai de Alex teve suas próprias lutas quando os filhos eram pequenos e teve que aprender as mesmas lições sobre estar presente consistentemente. Ela apertou minha mão e disse que o casamento era difícil e a paternidade era mais difícil ainda, mas estávamos fazendo o trabalho, e isso importava. Percebi em algum momento durante aquele 6º mês que estava começando a perdoar Alex. Não porque tudo estava perfeito, ou porque tempo suficiente havia passado. Eu o estava perdoando porque ele estava genuinamente se esforçando para mudar. Ele não estava apenas pedindo desculpas e esperando que eu seguisse em frente. Ele estava presente todos os dias e provando através de suas ações que queria reconstruir o que havia danificado. A raiva que estava pesada no meu peito por meses estava desabando em algo mais controlável. Eu ainda me lembrava de tudo o que aconteceu, e ainda tinha momentos em que a mágoa voltava aguda e fresca, mas na maioria dos dias eu podia ver o homem com quem me casei, tentando ser o pai que ele sempre quis ser. Na maioria dos dias, eu podia nos ver construindo algo mais honesto do que o que tínhamos antes. O trabalho não estava terminado e talvez nunca estivesse completamente terminado, mas estávamos avançando juntos em vez de ele fugir. Algumas semanas após a visita de sua mãe, Alex subiu ao escritório em casa, onde estava trabalhando em uma apresentação para sua avaliação de promoção. A bebê estava em meus braços e tinha acabado de mamar. Alex se inclinou para beijar a testa dela e ela regurgitou bem na frente da camisa social dele. O tecido branco ficou amarelado e úmido,
e observei o rosto dele mudar de surpresa para outra coisa. Ele olhou para a sujeira na camisa e depois para a bebê. E então começou a rir. Não o tipo de risada forçada que ele fazia quando as pessoas perguntavam sobre a paternidade em eventos de trabalho. Risada verdadeira que fazia seus ombros tremerem. Ele tirou a camisa ali mesmo na porta e usou a parte limpa para limpar a boca da bebê enquanto ela gorgolejava para ele. Eu me peguei rindo também. O tipo de risada que vem de algum lugar profundo e genuíno. Alex pegou uma camisa limpa no armário e disse que seu chefe podia esperar mais 5 minutos porque isso era muito mais importante do que qualquer chamada de trabalho. Ficamos ali juntos no quarto com a bebê entre nós. E pela primeira vez em meses, vi o homem com quem me casei em vez do estranho que ele havia se tornado. O momento passou rápido porque Alex tinha que entrar na chamada. Mas ficou comigo pelo resto do dia. Naquela noite, depois que a bebê dormiu, Alex veio e sentou-se ao meu lado no sofá, em vez de ir direto para o computador como costumava fazer. Ele desligou a TV e olhou diretamente para mim. Ele disse que precisava me contar uma coisa e não queria que eu interrompesse até ele terminar. Ele disse que estava pensando sobre o confronto na noite de pôquer e o quão humilhado se sentiu quando apareci com todas aquelas evidências. Ele disse que por semanas ficou com raiva de mim por envergonhá-lo na frente de seus amigos. Mas ultimamente ele estava percebendo que a vergonha vinha de ter sido pego mentindo, não de qualquer coisa que eu realmente fiz. Ele disse que confrontá-lo na noite de pôquer foi o chamado de despertar que ele precisava. Ele olhou para as mãos enquanto falava e sua voz ficou mais baixa. Ele disse que estava mentindo para si mesmo tanto quanto estava mentindo para todos os outros. E se eu não tivesse me recusado a aceitar a versão dele dos eventos, ele teria continuado a espiral de queda. Ele disse que eu salvei nosso casamento por não deixá-lo escapar reescrevendo a história. Ele disse que não merecia meu perdão, mas estava grato por eu estar lhe dando uma chance de reconquistá-lo. Não disse nada de imediato porque precisava deixar suas palavras assentarem. Então eu disse que apreciava ele dizer aquilo, e significava algo que ele pudesse admitir o quanto tinha errado. No fim de semana seguinte, estávamos sentados à mesa da cozinha com nossos laptops abertos, e Alex perguntou se eu tinha pensado em fazer algo especial para o primeiro aniversário da bebê. Eu disse que não tinha planejado tão longe porque estava muito ocupada sobrevivendo a cada dia. Alex abriu uma nova aba e começou a procurar locais de férias em família que fossem bons para bebês. Ele abriu artigos sobre resorts de praia com clubes infantis e cabanas nas montanhas com trilhas para caminhadas. Ele me perguntou o que eu achava de fazermos uma viagem de verdade juntos, apenas nós três. Observei-o rolar pelas opções e favoritar páginas, e isso me lembrou de quando ele costumava pesquisar equipamentos para bebês antes de ela nascer. Ele começou a fazer uma planilha com diferentes destinos, custos e quais atividades poderíamos fazer com uma criança de 1 ano. A planilha tinha categorias codificadas por cores e notas sobre horários de voo e clima. Senti algo mudar no meu peito vendo-o ficar animado planejando um tempo em família em vez de procurar desculpas para evitá-lo. Ele perguntou se eu queria ver casas de praia em Outer Banks ou talvez uma cabana nas montanhas Smokies. Sorri e disse que qualquer uma parecia boa, desde que estivéssemos todos juntos. Ele adicionou mais linhas à sua planilha e começou a comparar preços de aluguel. Tivemos nossa sessão de terapia na terça-feira à noite, e a mãe de Alex veio cuidar da bebê como fazia toda semana. A terapeuta nos perguntou como as coisas estavam indo desde nossa última sessão, e ambos dissemos que melhor. Ela perguntou o que especificamente havia melhorado, e Alex falou sobre ajudar mais nas alimentações noturnas e passar menos tempo no telefone quando estava em casa. Eu falei sobre me sentir menos irritada e mais esperançosa. A terapeuta assentiu e disse que notou uma mudança significativa na forma como nos comunicávamos um com o outro. Ela disse que quando começamos a vir às sessões, mal podíamos olhar um para o outro sem que um de nós ficasse na defensiva. Agora estávamos realmente ouvindo e respondendo em vez de apenas esperar a vez de falar. Ela perguntou se tínhamos pensado sobre quais eram nossos objetivos de terapia daqui para frente. Alex disse que queria garantir que tivéssemos ferramentas para lidar com problemas antes que se tornassem tão ruins quanto com a situação do Rick. Eu disse que queria reconstruir a confiança e me sentir segura em nosso casamento novamente. A terapeuta disse que ambos eram objetivos realistas, e ela achava que tínhamos feito progresso suficiente para considerar a transição para verificações mensais em vez de sessões semanais. Ela nos avisou que definitivamente teríamos contratempos e dias difíceis, mas tínhamos ferramentas agora para lidar com eles, sem deixar as coisas saírem do controle. Ela disse que a terapia de casal não era sobre consertar tudo para sempre. Agendamos nossa próxima consulta para dali a 1 mês, em vez da semana seguinte. 2 dias depois, Alex foi ao supermercado comprar fórmula e fraldas. Ele chegou em casa e colocou as sacolas no balcão sem dizer nada. Perguntei se estava tudo bem, e ele disse que tinha encontrado Rick no corredor de cereais. Meu estômago embrulhou porque eu não ouvia o nome de Rick há semanas, e comecei a pensar que talvez aquela amizade tivesse realmente acabado. Alex desempacotou as compras enquanto me contava o que aconteceu. Ele disse que Rick tentou puxar papo sobre um novo bar que abriu no centro e perguntou se Alex queria conferir no fim de semana. Alex disse a Rick que estava ocupado com coisas da família e manteve a conversa curta. Rick insistiu um pouco e disse que Alex estava sumido ultimamente e o grupo de pôquer sentia falta dele. Alex disse que foi educado, mas firme, e disse a Rick que estava se concentrando em outras coisas agora. Então ele pegou suas coisas e saiu antes que Rick pudesse fazê-lo se sentir culpado por qualquer coisa. Alex olhou para mim e disse que se sentia aliviado mais do que qualquer outra coisa. Ele disse que ver Rick o lembrou de como ele era infeliz quando passava todo o seu tempo com aqueles caras. Ele disse que Rick parecia exatamente o mesmo, ainda amargo e com raiva de seu divórcio. E Alex não queria ser essa pessoa. Ele disse que estava feliz que aquela amizade estivesse no passado, onde pertencia. Organizamos o dia de ação de graças em nossa casa, porque a mãe de Alex disse que a cozinha dela era muito pequena para todos, e ela queria ver a bebê em seu próprio ambiente. Alex passou a manhã inteira me ajudando a cozinhar o peru e fazer os acompanhamentos enquanto a bebê brincava no cercadinho na sala. Seu irmão Matt chegou cedo com a esposa e os filhos. Matt imediatamente pegou a bebê e começou a brincar com ela. Mais familiares chegaram durante a tarde, e Alex estava presente em tudo. Ele não estava se escondendo em outro quarto ou checando o telefone constantemente. Ele estava realmente interagindo com as pessoas, ajudando a servir a comida e cuidando da bebê quando ela ficava irritada. Sua tia comentou como ele parecia natural segurando a bebê, e seu primo disse que era bom vê-lo tão envolvido. Depois do jantar, Matt me puxou de lado na cozinha enquanto eu guardava as sobras. Ele disse que queria me agradecer por não desistir de Alex. Ele disse que viu o irmão passar por uma fase difícil, depois que o bebê nasceu, e estava preocupado que Alex fosse arruinar tudo. Ele disse que o que quer que eu tenha feito para trazer Alex de volta à realidade funcionou. Eu disse a Matt que não fui só eu,
que Alex teve que escolher fazer o trabalho. Matt me abraçou e disse que Alex tinha sorte de me ter. Naquela noite, depois que todos foram embora e a bebê estava dormindo, sentei na casa silenciosa e pensei sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Nosso casamento não era perfeito e provavelmente nunca seria. Ainda tínhamos momentos em que velhos ressentimentos surgiam ou onde Alex caía em maus hábitos, mas estávamos construindo algo mais honesto do que o que tínhamos antes. A crise com Rick e o confronto na noite de pôquer nos forçaram a lidar com problemas que poderíamos ter ignorado por anos. Estávamos vivendo no piloto automático antes de o bebê chegar. Agora estávamos trabalhando ativamente nessas rachaduras em vez de fingir que elas não existiam. Pensei em como chegamos perto de perder tudo porque Alex estava com muito medo de admitir que precisava de ajuda. Pensei em como quase desisti quando as coisas ficaram muito ruins, mas ambos escolhemos ficar e fazer o trabalho árduo de reconstruir a confiança. Isso significava algo, mesmo que não consertasse tudo. Algumas semanas depois, Alex me surpreendeu pedindo para sua mãe ser babá em uma noite de sábado. Ele disse que queria me levar a um encontro de verdade, só nós dois, como costumávamos fazer antes do bebê. Fomos ao restaurante italiano onde tivemos nosso primeiro encontro, 4 anos atrás. Sentamos em uma mesa de canto, pedimos vinho e realmente conversamos sem que um de nós tivesse que se levantar para verificar o bebê. Alex me contou histórias do trabalho que me fizeram rir. Contei a ele sobre um livro que estava lendo nos pequenos momentos de tempo livre que eu tinha. Conversamos sobre as férias que estávamos planejando. Ele estendeu a mão sobre a mesa, pegou a minha e disse que estava se apaixonando por mim novamente. Ele disse que os últimos meses mostraram a ele o que ele quase jogou fora e que ele não iria tomar nada disso como garantido. Olhei para ele e acreditei nele dessa vez, porque ele vinha provando isso através de suas ações há semanas. As palavras correspondiam ao que ele estava realmente fazendo, e isso fazia toda a diferença. A bebê deu seus primeiros passos numa tarde aleatória de terça-feira, quando Alex estava trabalhando em casa. Ela vinha se apoiando nos móveis para levantar há semanas, e eu estava gravando cada tentativa. Alex desceu para encher sua xícara de café e a viu em pé perto do sofá. Ele se ajoelhou a alguns metros de distância e estendeu as mãos. Ela olhou para ele e então deu 3 passos trêmulos antes de cair em seus braços. Alex começou a chorar imediatamente, grandes lágrimas de felicidade que escorriam pelo rosto enquanto ele a segurava. Ele ligou para a mãe dele na hora para contar o que aconteceu, com a voz tremendo de emoção. Ele disse que não conseguia acreditar que pôde ver aquilo, que ele estava realmente lá para aquele momento. Ele continuava me dizendo obrigado como se eu tivesse lhe dado um presente. Gravei-o segurando-a e chorando e enviei para toda a família dele. Sua mãe ligou de volta em minutos para nos parabenizar. Alex passou o resto da tarde incentivando a bebê a andar novamente. Naquela noite, ficamos juntos no quarto do bebê que Alex havia decorado 3 anos atrás, quando começamos a tentar ter um filho. As paredes ainda tinham a mesma cor de tinta que ele passou semanas escolhendo. O berço era aquele do seu painel do Pinterest. A estante continha todos os livros de paternidade que ele leu de capa a capa. Olhamos para tudo o que ele havia preparado antes mesmo de ela ser concebida. Alex disse que muita coisa havia mudado desde que ele pintou aquelas paredes. Ele disse que imaginou como seria ter um bebê, mas não entendeu o quão difícil realmente seria. Ele disse que estava grato por poder ser o pai que sempre quis ser, e sentia muito por ter demorado tanto para perceber isso. Ele disse que desperdiçou meses sentindo medo e raiva quando deveria estar presente. Encostei-me nele e disse que não podíamos voltar e mudar aqueles meses, mas podíamos garantir que o futuro fosse diferente. Ele passou o braço ao meu redor e ficamos ali juntos vendo nossa filha dormir. A promoção de Alex veio com um aumento maior do que qualquer um de nós esperava. Ele chegou do trabalho naquela sexta-feira e me mostrou o e-mail com seu novo salário. Encarei o número na tela do telefone dele e senti algo mudar no meu peito. Ele disse que finalmente poderíamos tirar as férias que planejávamos desde antes do nascimento do bebê. Reservamos uma casa de praia em Outer Banks por uma semana inteira. A mãe de Alex concordou em vir conosco para ajudar com o bebê durante o dia. Enchemos o carro com tudo o que nossa filha precisava. Na primeira manhã lá, acordei e encontrei Alex já na praia com nossa filha. Ele estava segurando as mãos dela enquanto ela ficava na água rasa, com os pés afundando na areia molhada. Ela gritava de alegria toda vez que uma onda vinha e tocava seus dedos dos pés. Alex estava rindo e falando com ela com aquela voz suave que eu não o ouvia usar há meses. Fiquei no deck e os observei juntos. O sol da manhã batia no rosto dele e ele parecia mais jovem de alguma forma. Ele parecia o homem que costumava me mostrar capturas de tela do aplicativo de fertilidade. O homem que chorou quando finalmente vimos 2 listras cor-de-rosa. Desci para me juntar a eles e Alex se virou com um sorriso enorme. Ele pegou nossa filha e a abraçou enquanto ela agarrava seus óculos. Ele disse que isso era tudo o que ele queria quando me pediu pela primeira vez para começarmos a tentar ter um bebê. Ele disse que tinha esquecido o quanto queria essa vida até quase perdê-la. Passamos a semana inteira assim, construindo castelos de areia e fazendo caminhadas na praia, comendo jantares de frutos do mar, enquanto a bebê sentava em sua cadeira alta e jogava biscoitos no chão. Alex tirou centenas de fotos. Ele dizia o tempo todo que queria lembrar de cada momento. De volta em casa, 3 semanas depois, eu estava colocando a bebê para dormir quando Alex entrou no quarto. E ficou ao meu lado enquanto eu a ninava. Depois que a coloquei no berço, fomos para o nosso quarto e sentamos na cama. Virei-me para encará-lo e disse que precisava dizer uma coisa. Ele pareceu assustado por um segundo, como se pensasse que eu estava prestes a dizer que queria ir embora. Eu disse a ele que o perdoava. Não porque o que ele fez foi certo, ou porque tempo suficiente havia passado. Eu o perdoava porque guardar a raiva estava me deixando doente. Porque eu estava cansada de me sentir amarga toda vez que olhava para ele. Porque ele havia provado através de meses de presença que estava comprometido em consertar o que havia quebrado. Ele começou a chorar ali mesmo na beira da nossa cama. Ele me puxou para perto e enterrou o rosto no meu ombro. Ele disse que nunca mais nos tomaria como garantidas. Disse que sabia que não merecia outra chance, mas estava grato por eu ter lhe dado uma mesmo assim. Eu o abracei enquanto ele chorava e senti o peso que vinha carregando finalmente começar a se dissipar. Ficamos sentados lá por um longo tempo sem falar, apenas respirando juntos no quarto silencioso. 2 meses após essa conversa, estávamos deitados na cama em uma manhã
manhã de domingo. A bebê ainda estava dormindo e tínhamos a babá eletrônica na mesa de cabeceira entre nós. Alex rolou para o lado e perguntou se eu já tinha pensado em ter outro bebê. Olhei para ele e disse que vinha pensando nisso. Ele disse que queria falar sobre isso seriamente se eu estivesse pronta. Passamos a hora seguinte discutindo o que uma segunda gravidez significaria, como lidaríamos com 2 crianças com menos de 2 anos, se nosso casamento estava forte o suficiente agora para sobreviver ao estresse. Alex disse que sabia o quão difícil a primeira vez tinha sido e prometeu que não se ausentaria daquele jeito novamente. Eu disse a ele que precisava que ele entendesse que tentar ter outro bebê tinha que ser uma decisão real que nós dois queríamos. Não algo que ele estava fazendo para provar que mudou, nem algo que eu estava fazendo para consertar nosso casamento. Ele concordou e disse que devíamos falar com nossa terapeuta sobre isso primeiro. Decidimos esperar mais 3 meses para garantir que ambos estivéssemos prontos, para garantir que estávamos fazendo a escolha pelos motivos certos. A conversa foi diferente de quando começamos a tentar. Parecia honesta e realista. Falamos sobre as partes difíceis em vez de apenas as partes emocionantes. Planejamos como apoiaríamos um ao outro quando as coisas ficassem difíceis. Parecia que estávamos construindo algo juntos em vez de Alex me puxando. A festa de primeiro aniversário da nossa filha foi em nossa casa com nossas 2 famílias presentes. A mãe de Alex fez o bolo e Matt trouxe a decoração. Até Scarlett veio com seus filhos. A sala de estar estava cheia de pessoas que nos viram lutar durante o ano mais difícil do nosso casamento. Depois que cantamos parabéns e cortamos o bolo, Alex se levantou e pediu a atenção de todos. Ele agradeceu a todos por terem vindo e por nos apoiarem durante um ano difícil. Então ele disse algo que eu não esperava. Ele disse que queria reconhecer publicamente que quase jogou fora a família que ele implorou para ter, porque estava com medo demais para admitir que precisava de ajuda. Sua voz tremia enquanto ele falava sobre como a influência de Rick havia envenenado seu pensamento, como ele havia mentido sobre mim para evitar parecer fraco, como ele havia se desligado de sua esposa e filha quando elas mais precisavam dele. Ele olhou diretamente para mim e disse que era grato por eu não tê-lo deixado escapar impune, por eu tê-lo forçado a encarar a verdade, mesmo quando foi humilhante. A mãe dele estava chorando. Matt estava concordando com a cabeça. Fiquei ao lado de Alex e peguei sua mão. Ele a apertou e disse que não éramos perfeitos, mas éramos honestos agora. Isso fazia toda a diferença. Todos aplaudiram e a bebê esmagou as mãos em seu bolo. Tiramos fotos, limpamos a cobertura e colocamos nossa filha para tirar sua soneca. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, Alex e eu sentamos no sofá juntos. Olhamos as fotos da festa no telefone dele. Nossa filha coberta de bolo. Nossa família sorrindo. Alex e eu juntos parecendo cansados, mas reais. Ele disse que aquilo era apenas o começo. Eu acreditei nele.